Essa videoaula refere-se a um trabalho ministrado como requisito para se obter uma nota na disciplina de Elementos de Mecânica dos Sólidos, Mecânica 1, ministrada pelo professor José Adair de Amorim. Esse trabalho é composto pelos alunos Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescente Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho e Samuel Góes Coelho, graduandos do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas. A questão diz que, para a chapa de aço esquematizada pela figura abaixo, com Q1 de x igual a x ao quadrado, P2 de x igual a x menos 8 elevado ao quadrado e P de y igual a y mais 2 ao quadrado, determine a orientação dos eixos centroidais e principais de inércia, bem como os seus respectivos valores de momento de inércia. Cabe ressaltar que os dados utilizados nessa videoaula são os dados obtidos a partir da videoaula 1, onde vocês podem estar visualizando através desse link. Para cada figura, iremos calcular o momento de inércia em relação aos eixos centroidais da chapa homogênea, assim como o produto de inércia em relação ao par de eixos centroidais. Figura 1. Agora, vamos calcular os momentos de inércia da figura 1, assim como o produto de inércia. Para isso, de acordo com a videoaula 1, temos que o x barra, ou seja, a posição do centroide x dessa figura aqui, dessa função, é igual a 3 metros, e y barra, ou seja, a posição y do centroide é igual a 4,8 metros. Do mesmo modo, temos que, em relação ao eixo centroidal da figura completa, ou seja, da chapa de aço, o y barra é 2,06 metros e o x barra é 2,7686 metros. É a partir desses dados que vamos calcular, fazer os nossos cálculos posteriores. Agora, vamos calcular o momento de inércia da função 1 em relação ao eixo x. Para isso, temos que esse momento de inércia é igual a integral dupla de y ao quadrado dA, que se refere a dy, dx. Qual é o intervalo da nossa integral? Em x ele vai de 0 a 4 e em y ele vai de 0 a nossa função x ao quadrado. Nesse sentido, para otimizar os nossos cálculos, utilizaremos uma calculadora gráfica para realizar essa integral, assim como vocês podem utilizar um software específico para isso. A partir disso, temos que o valor dessa integral, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo x dessa figura, é igual a 780,19 metros a quarta. Do mesmo modo, temos que o momento de inércia dessa figura em relação ao eixo y é igual ao mesmo intervalo da integral, só que no lugar de y ao quadrado colocaremos x ao quadrado dy dx. Isso nos dá 204,8 metros elevado a quarta. Agora, a partir da obtenção dos momentos em relação ao eixo cartesiano xy, onde temos que o momento de inércia em relação ao eixo x cartesiano é igual a 780,19 metros elevado a quarta, e o momento de inércia em relação ao eixo y cartesiano é igual a 204,8 metros elevado a quarta, partimos para o cálculo do momento em relação ao eixo do centroide da figura 1, ou seja, da própria função. Para isso temos que o momento em relação ao eixo cartesiano é igual ao momento em relação ao eixo centroidal da figura mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Então, quem é o nosso momento em relação ao centroide da figura 1? Ele é igual a dx menos a dy quadrado, onde temos que o x, ou seja, o momento em relação aos eixos cartesianos, é o que a gente encontrou anteriormente, que é igual a 780,19 menos a área, conforme calculada na videoaula 1, que é igual a 21,333 vezes a distância em y, que é a distância do centroide da figura 1 até o eixo cartesiano. Que distância é essa? É o nosso y barra, ou seja, o y do centroide. Assim, temos que o momento em relação ao eixo centroidal da figura 1, ou seja, da própria função, é igual a
288,677 metros elevado à quarta. Agora, calculando o momento em relação ao eixo do centroide, referente a y, temos que o momento do eixo cartesiano em y é igual ao momento em y do centroide da figura mais a área vezes a distância em x dos dois do eixo até o centroide. Então, essa distância, ou seja, esse momento em relação a y do centroide é igual a y menos AD x ao quadrado. Temos que esse momento em relação ao eixo cartesiano foi calculado anteriormente e é 204,8 menos a área 21,333 vezes a distância em x. Que distância é essa? É a distância do centroide da figura até o eixo cartesiano, que é o próprio x do centroide, que é 3, conforme calcular na videoaula 1 ao quadrado. Então esse valor nos dá 12,803 metros elevado à quarta. Agora partimos para o cálculo do momento de inércia em relação ao eixo centroidal da chapa de aço, que é o que a gente quer. Para isso temos que esse momento, vou chamar de IXC, referente à chapa de aço, é igual a IX barra, que é o momento em relação ao centroide da figura anterior, mais a área vezes a distância em y ao quadrado. Que distância é essa? Essa distância em y é igual ao y referente ao centroide da figura total, ou seja, da chapa de aço, encontrado na videoaula 1, menos o y da nossa figura, ou seja, da nossa função, o centroide da nossa função, y do centroide, que é igual a 2,0605 menos 4,8. Substituindo os valores, temos que 288,677 mais a área, que é 21,333, vezes a subtração, que é de y ao quadrado, menos 2,7395 ao quadrado. Isso nos dá momento de inércia em relação ao eixo centroidal igual a 448,81 metros à quarta. Continuamente, partimos para o cálculo do momento de inércia em relação a y do eixo centroidal, que é igual a y, ou seja, momento de inércia da figura anterior mais a área vezes a distância em x ao quadrado. Isso nos leva a 12,803 mais a área 21,33 vezes a distância. Que distância é essa em x? É o x referente ao centroide da chapa de aço menos o x, que é o centroide da nossa figura, que nos dá, faz nessa subtração, 0,2314 ao quadrado. Portanto, o momento de inércia em relação ao centroidal da chapa de aço é igual a 14,15 metros elevado a 4. Agora partimos para o cálculo do produto de inércia. Nesse cálculo, temos que o I, produto de inércia em relação ao par de eixos XY, é igual a integral, que vai de 0 a 4. Integral dupla vai de 0 a 4 em relação a x, que vai de 0 a x ao quadrado em relação a y. X, que multiplica y, já tem um produto dy dx. Colocando isso em uma calculadora gráfica ou em um software, obtivemos o valor desse produto de inércia é igual a 341,33 metros a quarta. Agora, após termos calculado o produto de inércia em relação aos eixos cartesianos, que deu isso aqui, em relação ao par de eixos cartesianos, que deu 341,33 metros elevado a quarta, partimos para produto de inércia em relação ao centroide,
que é igual ao produto de inércia em relação aos eixos cartesianos, que é esse. Temos que é igual ao produto de inércia em relação aos eixos do centroide da figura, mais a área vezes distância x e distância y. Portanto, esse produto que a gente quer encontrar é igual nesse sentido, é o produto de inércia em relação ao centroide, aos eixos centroidais, é igual a menos a área vezes 3, que é a distância em x, ou seja, a distância que é o próprio centroide, vezes a distância em y, que é também o próprio centroide. Isso nos dá 34,348 metros a quarto. Agora partimos para o cálculo do produto de inércia em relação ao eixo centroidal da chapa, que é o que é pedido na questão. Para isso, temos que esse produto é igual ao produto de inércia em relação ao centroide da figura da própria função, mais a área dx dy. Esse produto é igual a 34,348, calculado anteriormente, mais a área vezes as distâncias entre o centroide da chapa de aço em x vezes o centroide da chapa de aço em y até o centroide da figura, realizando a multiplicação e o somatório. Assim, o momento de inércia em relação ao eixo centroidal é igual a 47,66 metros elevado a 4. Figura 2. Figura determinada pela função Q2 de x, que é igual a x menos 8 ao quadrado. E no eixo y ela vai de 4 a 6. Então, o momento de inércia em relação ao eixo x dos eixos cartesianos x e y vai ser igual a integral dupla 4 a 6 0 x menos 8 ao quadrado de y ao quadrado dy dx, onde isso é igual a 774,09. Esse é o momento de inércia em relação ao eixo x do plano cartesiano. Para encontrar o momento de inércia em relação ao centroide da figura, que tem como coordenadas centroidais x barra 4,78, y barra igual a 5,31 e uma área de 18,667. Então, pela fórmula, o ix, o momento de inércia em relação ao eixo x é igual ao momento de inércia em relação ao eixo x centroidal mais a área vezes a distância ao quadrado em relação a y, onde o ix a gente calculou é 774,09. Isso vai ser igual ao ix centroidal mais a área, que é 18,667, vezes a distância do plano do eixo x do plano até o centroide é 4,78. 4,78 ao quadrado, onde o momento de inércia em relação ao x, onde o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal vai ser igual a 247,663. Com isso temos que o momento de inércia em relação ao eixo x centroidal é igual a 247,663. Agora tem que calcular o momento de inércia em relação aos eixos centroidais da figura inteira, que tem coordenadas x igual a 2,7686 e y igual a 2,0605. Onde o momento de inércia em relação ao centroide, aos eixos centroidais da figura toda, em relação a x, vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo x centroidal da figura mais a área vezes a distância ao quadrado
do centroide da figura até o centroide da figura inteira. Dessa figura até o centroide da figura inteira. Então, ix duas linhas vai ser igual a 247,663 mais a área 18,667, que multiplica a coordenada do centroide do todo é 2,0605 menos a coordenada do centroide da figura, que é 5,31, isso ao quadrado. Onde o centroide, em relação ao eixo x centroidal da figura inteira, vai ser igual a 444,772. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo y cartesiano, faz a integral, vai de 0 a 4, integral dupla, de 0 até a função x menos 8 ao quadrado, de x ao quadrado dy dx, onde isso resultará em 433,067. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal, utiliza a fórmula. Momento de inércia em relação ao eixo y cartesiano é igual ao momento de inércia em relação ao eixo y centroidal mais a área vezes a distância em relação a x ao quadrado do plano até o eixo centroidal, onde isso é igual a 433,067, que é igual ao momento de inércia em relação ao eixo y centroidal mais a área, que é 18,667, e a distância do eixo y cartesiano até o eixo y centroidal é de 4,78, isso ao quadrado. Onde o momento de inércia em relação ao eixo y centroidal é igual a 6,55. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo centroidal da figura inteira, que vamos chamar de y, duas linhas, vai ser igual ao momento de inércia em relação ao eixo y centroidal da figura mais a área vezes a distância do centroide da figura à distância do centroide da figura inteira em relação a x, isso ao quadrado, onde o momento de inércia centroidal em relação ao eixo y vai ser igual a 6,55 mais a área 18,667 vezes a distância entre os dois, vai ser 4,78 menos 2,7686, isso ao quadrado, onde o momento de inércia em relação ao eixo y do centroide vai ser igual a 82,077. Da figura em relação aos eixos cartesianos vai ser igual a integral dupla, vai de 4 a 6 e de 0 a função x menos 8 ao quadrado xy dy dx, onde isso resultará em 457,6. De inércia em relação ao centroide, que iremos chamar de ixy, linha, a gente faz que o produto de inércia em relação aos eixos cartesianos é igual ao produto de inércia em relação ao centroide da figura em questão, mais a área vezes a distância em x vezes a distância em y, onde 457,6 vai ser igual ao produto de inércia em relação ao centroide da figura, os eixos centroidais da figura, mais a área, que é 18,667, vezes a distância, menos 3 vezes menos 4,78, onde o produto de inércia em relação aos eixos centroidais vai ser igual a 189,905. O produto de inércia em relação ao centroide da figura completa é igual ao produto de inércia em relação aos eixos do centroide da figura mais a área vezes a distância do centroide da figura até a figura completa em x e em y.
onde o produto de inércia em relação aos eixos do centroide da figura inteira vai ser igual a 189,915 mais a área 18,667 vezes 2,0114, que isso é igual à distância em relação a y do centroide da figura completa ao centroide dessa figura em questão, que é 4,78 menos 2,7686 vezes 3,2495, que é a distância em relação a y do centroide da figura completa ao centroide da figura em questão, que é 5,31 menos 2,0605, onde o produto de inércia vai ser igual a 310,203. Figura 3. Então, para calcularmos o produto de inércia e o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, a gente precisa calcular o momento de inércia em relação a x e o momento de inércia em relação ao eixo y. Como já foi visto em um trabalho passado, a gente percebeu que o x do centroide da figura é igual a 0,666 e o y do centroide da figura é igual a 1,333. Vamos agora calcular o momento de inércia em relação a x. Ele é calculado da seguinte forma: base vezes a altura ao cubo dividido por 36, e o y, o momento de inércia em relação ao y, é igual a b ao cubo vezes a altura dividido por 36. Como a nossa base do triângulo é igual a 2 e a altura é igual a 2, temos que o momento de inércia em relação ao eixo x é igual a 0,444 metros à quarta, e o nosso momento de inércia em relação ao y é igual a 0,44 metros à quarta também. Para calcularmos agora o momento de inércia em relação ao eixo centroidal x, precisamos de seguintes valores: momento de inércia em relação a x mais a área vezes a variação em relação a y ao quadrado. E para calcularmos o momento de inércia em relação ao eixo centroidal y, só precisamos do momento de inércia em relação ao eixo y mais a nossa área vezes a variação em relação ao eixo x ao quadrado. Para calcularmos o nosso dy, precisamos somente da nossa coordenada y em relação à chapa menos a coordenada y em relação à figura. E o nosso dx é preciso calcular a coordenada x em relação ao centroide da chapa menos o centroide coordenada x da figura. Para calcularmos agora o nosso momento de inércia em relação ao eixo centroidal x, precisamos calcular 0,444 mais 2 vezes 0,7275 ao quadrado. Isso tudo vai dar igual a 1,5 metros à quarta. Nosso momento de inércia em relação ao eixo y centroidal, temos que 0,444 mais 2 vezes 3,8974 ao quadrado. Temos que isso tudo é igual a 30,82m². Pronto, agora para calcularmos o nosso produto de inércia em relação ao eixo centroidal, precisamos calcular o nosso produto de inércia em relação ao eixo XY mais a área da figura vezes a variação em relação a x e a variação em relação a y. Como se trata de uma figura que possui um eixo de simetria, o nosso produto de inércia em relação ao eixo XY ele tende a ser zero. Aqui, como pode visualizar, a nossa variação em relação a x agora, ela é igual ao x do centroide da figura menos o x do centroide da chapa. E o nosso dy ele vai ser igual à coordenada y
do centroide da figura menos a coordenada y do centroide da chapa. Aqui, para calcularmos agora o momento ou o produto de inércia, precisamos de B vezes H dividido por 2 vezes x barra F menos x barra C vezes y barra F menos y barra C. Logo, vamos ter 2 vezes 3,898 vezes menos 0,7272. Isso tudo vai dar igual a menos 5,66 metros a quadro. Figura 4. Como já foi visto, a função que a gente vai fazer é o polinômio, que já foi redefinido e é simétrico. Esse polinômio redefinido tem por fórmula mais 4y. Esse é o polinômio redefinido. Os intervalos dele é de menos 4 a 0. Para a gente calcular o momento de inércia em x, fazemos uma integral dupla de menos 4 a 0, de 0 até a função de y ao quadrado de x dy. Fazendo isso na calculadora, o momento em x é igual a 51,2 metros a quarta. O próximo passo é calcular o momento em y. O momento em y vai ser igual, realizando a integral dupla também, de menos 4 a 0 e de 0 a função de x ao quadrado dx dy. Mais uma vez, calculando com a ajuda da calculadora, encontramos o valor de 39 metros a quarta. Agora a gente vai calcular o momento de inércia com relação ao eixo do centroide da figura. Teremos que o ix é igual a ix', foi calculado anteriormente, mais a área vezes a distância em y ao quadrado. O ix vai ser igual a 51,2 menos 10,669 vezes menos 2 ao quadrado. Calculando rapidamente, temos o valor de 8,532 metros a quarta. Bom, agora vamos calcular o momento de inércia de y em relação ao eixo centroidal. Teremos que mais a área vezes deslocamento em x ao quadrado. O momento de inércia em y é igual a 39 menos 10,669 vezes menos 1,6 ao quadrado. Calculando isso daqui, o y ficará igual a 11,69 metros a quarta. Agora vamos calcular o momento de inércia total da figura. Seria o momento de inércia anterior mais a área vezes a distância em y ao quadrado, que é dada por 2,0605 menos 2. Logo, o y de x, o i de x vai ser igual a 184,41 metros a quarta. Agora vamos calcular o momento de y, que é igual a y, ser igual ao momento de y anterior, é igual a 11,69 mais 10,667 vezes 4,3686, que é a distância em x ao quadrado. Calculando isso rapidamente, temos que o momento em y é igual a 215
0,27 metros a quarta. Figura 5. Vai. Agora iremos calcular o momento de inércia e o produto de inércia do triângulo abaixo da chapa. O momento de inércia em x é igual ao momento de inércia em x' mais a área vezes a distância ao quadrado em relação a y. Momento de inércia em x é igual a base vezes altura ao cubo sobre 36, isto já é tabelado, mais base vezes altura sobre 2 vezes a distância ao quadrado em relação a y. Substituindo os valores, teremos 2 vezes 1 ao cubo sobre 36 mais 1 vezes 2 sobre 2 vezes a distância ao quadrado. O que seria essa distância? A distância é a coordenada y do centroide menos a coordenada y da figura, que nos dará 4,39,38 ao quadrado. Isto tudo será igual a 19,36 metros a quarta. Agora calculando o momento de inércia em relação ao eixo y. Será base ao cubo vezes a altura sobre 36, mais base vezes a altura sobre 2, vezes a distância ao quadrado em relação a x. Substituindo os valores, 8 vezes 1 sobre 36, mais 1, vezes a distância em relação a x, que é o x do centroide menos o x da figura, que nos dará 1,7686 ao quadrado. Isso tudo nos dará 3,35 metros a quarta. Será o nosso momento de inércia em relação a y. Calculando agora o produto de inércia do nosso triângulo. O produto de inércia é igual ao produto de inércia x' y'. Isso já nos dará zero, pois o triângulo possui uma simetria. Mais a área vezes dx vezes dy. O nosso dx agora dará pelo x da figura menos o x do centroide. O mesmo ocorre para dy. Será 1 vezes menos 1 vezes 7,686 vezes menos 4,7271. O nosso produto de inércia será igual a 8,36 metros a quarta. Iremos agora calcular o momento de inércia e o produto de inércia do nosso círculo. O momento de inércia em relação ao eixo x é igual a momento de inércia x' mais a área distância quadrada em relação a y. Momento de inércia em relação a x é πr a quarta sobre 4, isto é tabelado, mais πr ao quadrado vezes a distância em relação a y, 3,0605 ao quadrado. O nosso momento em relação a x de inércia será 7,41 metros a quarta. Calculando agora o nosso momento de inércia em relação a y, será igual a momento nessa relação a y' mais a área vezes a distância ao quadrado em relação a x. Momento de inércia em relação a y será πr a quarta sobre 4 mais πr ao quadrado e a nossa distância x, que será 0,2314 ao quadrado. Isso nos dará um momento de inércia em relação a y 0,2308 metros a quarta. Agora iremos calcular o produto de inércia do nosso círculo. O produto de inércia será igual ao produto de inércia x' y'. Isso nós sabemos que será zero, pois o círculo possui um eixo de simetria, mais
a área vezes dx dy. Substituindo os valores, 0,5 ao quadrado vezes π vezes a distância em x, 0,2314, vezes a distância em y, menos 3,0605. O nosso produto de inércia do nosso círculo será igual a menos 0,555 metros a quarto. Iremos calcular o momento de inércia e o produto de inércia do nosso retângulo. O momento de inércia em relação a x será base vezes altura ao cubo sobre 12, isto já é tabelado, mais base vezes altura, distância em relação a y ao quadrado. Momento de inércia em relação a x, substituindo os valores, 5 vezes 4 ao cubo sobre 12, mais 20 vezes a distância, que será 4,0605 ao quadrado. O nosso momento de inércia em relação a x será 356,41 metros a quarto. Agora iremos calcular o momento de inércia em relação a y. O momento de inércia em relação a y é igual a base ao cubo vezes a altura sobre 12, mais base vezes altura, distância ao quadrado em relação a x. O momento de inércia em relação a y será, substituindo os valores, 5 ao cubo vezes 4 sobre 12, mais 20, vezes a distância em relação a x, que será 0,2686 ao quadrado. O nosso momento em relação a y do retângulo será 43,1 metros a quarto. Agora iremos calcular o produto de inércia do nosso retângulo. O produto de inércia será o produto de inércia x' y'. Sabemos que será zero, por se tratar de um objeto que possui esta simetria, mais a área vezes dx dy. Substituindo os valores, será 20 vezes menos 4,0605 vezes menos 0,2686. O nosso produto de inércia do nosso retângulo será 21,813 metros a quarto. Para cálculos posteriores, somamos os momentos de inércia em x, y e produto de inércia, lembrando de subtrair os de triângulo e do círculo. Após todos os cálculos, após todos os cálculos dos momentos de inércia e dos produtos de inércia da nossa figura, nossa chapa, iremos calcular agora a orientação dos eixos centroidais. A forma para tal é tangente 2θ P menos 2 produto de inércia sobre momento de inércia em x menos momento de inércia em y. Tangente 2θ P, substituindo os valores, menos 2 vezes o 555,386 metros a quarta do nosso produto de inércia, sobre momento de inércia em x menos momento de inércia em y. Tangente 2θ dará menos 1,081247. Tangente 2θ
será menos 1,081247. Calculando o arco tangente, 2θ será igual a menos 47,24 graus. Θ será menos 23,62 graus. Esse será o nosso ângulo máximo. Para encontrar o ângulo mínimo, somaremos mais 90. Nosso ângulo mínimo será de 66,38 graus. Após os cálculos da orientação, agora iremos calcular o momento de inércia máximo da nossa chapa, que se dá por essa equação: momento de inércia em x mais momento de inércia em y sobre 2, mais para o momento máximo e mínimo para o momento e menos, perdão, para o momento mínimo, raiz quadrada de momento em x menos momento em y sobre 2 elevado ao quadrado, mais momento do produto de inércia ao quadrado. Calculando o momento máximo de inércia, encontraremos mil 651,99 metros a quarta. E o nosso momento mínimo se dará pela subtração destes valores, que será 138,99 metros a quarta. E por aqui encerramos o nosso problema, calculando todos os momentos, encontrando nossas orientações e nossos momentos máximos.